Boa noite a todos e todas. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes aos nossos homenageados. Dr. Ricardo Cavalcante Ribeiro, médico, cirurgião e professor. Dr. Patrick de Oliveira Berriel, advogado, não necessariamente nessa ordem. Dr. Patrick, agora Dr. Ricardo. Solicito ao cerimonial que conduza os homenageados à mesa de honra, por favor. Gostaria de saudar a presença e convidar para compor a mesa de honra, os seguintes convidados. Dr. Luiz Augusto, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ACAMERGE. Uma salva de palmas, por favor. Dr. Zózer Hadman, advogado e criminalista, por favor. Dr. Luiz Gustavo Trota, advogado civilista e sócio do escoteiro. Isso aqui está com dinheiro, hein? Sócio mesmo, hein? Sócio do advogado, sócio do escritório do Berriel e Trota. Isso aqui está bem. Tiver uma vaguinha para mim. Dr. Rômulo Capelo Teixeira, presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERGE e diretor cultural da Associação Médica Brasileira. Uma salva de palmas. É legal que a gente vai chamando para a mesa, e a gente já se cumprimentou, mas a gente se cumprimenta de novo, né? Aí finge que não se cumprimentou. Eu acho legal isso. Se eu pudesse, eu cumprimentaria vocês várias vezes durante o dia. Várias vezes. E nós vamos fazê-lo, se Deus quiser. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para nós ouvirmos o hino nacional, por favor. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos
vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda salve, salve. Brasil, que amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o vento e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Gostaríamos de agradecer algumas presenças. Desembargador Alexandre Icizínio, muito obrigado. Fernando Almeida, desembargador, muito obrigado. Vânia Borsotto, procuradora, agradeço a todos, os presentes. Dr. Harimo Araújo, grande advogado. José Ramon Varela, diretor. Somerge, Ricardo? Sociedade de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Matos, gerente administrativo. Ele é projeto Menina Moça Mulher. Maurício Maia, Eduardo de Almeida Grosso, Edson Frias, Marcelo Costa Gissoni. Se eu falar errado, peço desculpas, tá? Laura Ostoff. Laura, né? Laura. Laura? Laura, né? Vilma Duarte Camara, vice-presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Se a gente passar mal aqui, não vai acontecer nada, Porque estão aqui os... Marília Brito, coordenadora executiva, proposta Menina Moça Mulher, projeto Menina Moça Mulher. Alexandre Cisino, já falei, desembargador, mas vale a pena falar de novo. Braz Santana, criminalista. Geórgia Berriel, não é? É com I, não é, Patrick? Você me falou no gabinete, Cadê a Geórgia? Geórgia, levanta, por favor. A filha do Patrick veio de Portugal só para a medalha. Uma salva de palmas para a Geórgia. Que coisa boa. Natasha Franco, esposa do homenageado, Dr. Patrick. Natasha eu conheço bem. Gente boa. Luciana Cavalcante, esposa do Ricardo, você é parceira também, gente boa. Denise Berriel, prima do Dr. Patrick. Júlio Marcos Pinheiro, primo do Dr. Patrick. Mariana Gouveia Lins, filha do Dr. Ricardo. Leda Maria Oliveira Félix, madrinha do homenageado Dr. Patrick. Maspoli Berriel, pai do Dr. Patrick, que eu tive o prazer de conhecer ali agora. Gente boa. Maria Lúcia Berriel, mãe do Dr. Patrick. A dona Maria Lúcia, ela está fazendo aniversário. Está fazendo 52 anos de idade. Aí quer me enganar que tem um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que ela está mentindo. Então eu vou pedir para a senhora levantar e nós vamos cantar parabéns para a senhora. Por favor, vamos quebrar todos os protocolos da casa. Levanta, por favor. 1, 2, 3. Parabéns. Quer entregar as coisas agora? Eu vou pedir para o seu filho ir até a senhora. Nós compramos flores para a senhora.
e um bombonzinho para o seu filho levantar e entregar para a senhora, por favor. A senhora hoje é a nossa aniversariante. Aí, ó. Não foi ele que pagou não, hein? Falo logo. Parabéns. Uma salva de palmas aí, ó. Isso é bom demais, gente. Que beleza, parabéns. Deus abençoe vocês, muita saúde, muita paz. Isso aí. Seu pai fica aí mesmo. Está abraçando demais já. É isso aí, valeu. Parabéns. Dona Maria Lúcia, é um prazer ter a senhora aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá? Ana Maria Cavalcante, prima do Dr. Ricardo. Ângela Cavalcante, prima do Dr. Ricardo. Daniel Ribeiro, filho do Dr. Ricardo. Francisco Cordeiro, advogado criminalista. Hoje também a gente pode fazer qualquer coisa que está tudo certo. Alain Sauberman, um bonito, filho do Dr. Ricardo. E Camila Sauberman, filha do Dr. Ricardo. Parabéns a todos, um parabéns para a família do Dr. Ricardo também, que não está fazendo aniversário, mas também é muito abençoada. Bom, o cerimonial escreveu agora aqui para mim assim: saudação inicial do deputado delegado Carlos Augusto. Então eu vou falar algumas coisas, tá? Eu tenho algumas coisas que o Ricardo e o Patrick se parecem. Pelo menos com os seus amigos, eles exteriorizam isso o tempo todo. Eles são extremamente amorosos com seus amigos, extremamente atenciosos e muito honestos. Muito honestos. E além deles serem atenciosos, honestos, amorosos com os seus amigos, o Ricardo e o Patrick e o Ricardo, são excelentes profissionais. Profissionais que a gente vê, a gente assiste, né? Os comentários, tudo que eles passam, o que eles enfrentam, e a gente escuta falar isso também. Então, eu poderia dar essa medalha individualmente ou colocar um deles com outro agraciado, que são poucos, nós temos poucas medalhas dessas por ano, né, para nós agraciarmos, são 3 por ano que nós temos. O deputado tem 4 anos de mandato, nós temos 12 medalhas dessas. Mas eu quis colocá-los juntos por essa coisa parecida que eles têm. Essa humildade, eles tratam o cara que a gente faz academia juntos, né, malhamos juntos, e eles tratam o menino lá que varre o chão, o Flávio, né, que a gente brinca muito, da mesma maneira, porque todos somos iguais, mas tem gente que não é assim, eles tratam da mesma maneira o governador do estado, que de vez em quando também malha lá com a gente. Eu acho isso de uma coisa tão interessante, e os dois são pessoas, né, eles são pessoas que eles têm muita satisfação em me ter ao lado. O Ricardo me chama para a casa dele o tempo todo, para uma coisa restrita ali, que você vê que tem 10, 15 pessoas. O Patrick, quando é que você vai almoçar comigo? Quando é que vamos ficar juntos? A gente está junto o tempo todo. Então, são pessoas que são realmente muito parecidas por isso. Claro, quem está mais próximo vê outras coisas boas, e por que não defeitos, né? Eles devem ter defeitos também. Mas comigo, são muitas coisas que a gente está junto, e são coisas alegres, são coisas divertidas. Repito, fora esse lado profissional reconhecidíssimo, o Patrick é um excelente advogado, todo mundo sabe disso. Cara reconhecido, avalizado, já tem entrado em tudo quanto é lugar, benquisto, sabe chegar, sabe falar. Ricardo, um médico que dispensa comentários, opera em outros países. Então, são pessoas
que eu realmente sinto muita felicidade de poder agraciar. Eu que sou agraciado, tá? Porque tem gente que vem aqui, eu vejo outros deputados, eu fico comparando assim, é difícil bater esses caras aqui, hein? Com todo respeito. É muito difícil bater esses dois. Então, é com muita gratidão, com muita felicidade que eu homenageei esses caras. A medalha Tiradentes é uma medalha, ela é uma honraria do estado do Rio de Janeiro. Não existe honraria maior que a medalha Tiradentes. Tiradentes, quando foi preso, ele estava no Rio de Janeiro. Ele estava no Rio de Janeiro, aqui era a capital, e ele ficou preso na antiga Alerj ali, que era conhecido como Cadeia Velha. Alerj, embaixo, no subsolo, Tiradentes ficou preso ali pouco mais de 3 anos. Dali, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que nasceu em 12 de novembro de 46, 1746. Dali, ele foi conduzido no dia 18 de abril e escutou aquela sentença de 18 horas na Praça da Lampadosa, hoje Praça Tiradentes. E após 18 horas de sentença, ele foi condenado à morte. Os livros falam que outras pessoas também foram presas junto com Tiradentes. Uns livros falam 10 pessoas, outros falam 12. Todos foram perdoados ou receberam penas alternativas da Dona Maria, que era a rainha de Portugal. Condenados a exílio, condenados à prisão perpétua. Só Tiradentes que não foi perdoado. E só Tiradentes bateu no peito e não quis o perdão. Então, por isso que também tem esse negócio de Marte para Tiradentes. Ele não quis delatar o movimento, não aceitou negociar e foi morto. Ele foi dividido em 4 partes. A cabeça dele, Tiradentes perdeu os pais muito cedo, foi comerciante, aí teve que vender as propriedades, ele e os irmãos, foi comerciante, não deu certo. Aprendeu o ofício com o tio de dentista, por isso Tiradentes, o tio dele Sebastião. E depois ele foi ser militar, alferes, a patente dele, alferes. Largou o militarismo em 1789 porque não foi promovido, 88, se não me engano, porque não foi promovido, largou. Ele tomava conta de uma estrada chamada Caminho Novo, que é onde a capitania de Minas Gerais transportava o ouro, as pedras, os minerais preciosos, os materiais preciosos, objetos preciosos para o Rio de Janeiro. E ele ali tomava conta do Caminho Novo, dessa estrada. Então, quando ele morreu e cortaram ele em 4 partes, as partes do corpo dele foram deixadas nessa estrada chamada Caminho Novo. E a cabeça ficou exposta na praça central de Vila Rica, hoje Ouro Preto. Essa é a história de Tiradentes. Tiradentes não foi o líder do movimento, como as pessoas falam. Quem sou eu? A gente estuda, né? Mas ele não foi o líder do movimento. Mas ele era um grande propagandista do movimento, um movimento que foi feito pelas classes altas, pela elite socioeconômica da capitania de Minas Gerais, que queria um movimento separatista, separar de Portugal pelos altos impostos. Então, ele não era o líder do movimento. Ele era um grande propagandista do movimento e se relacionava muito bem, como ele não era da elite e o movimento era elitista, ele se relacionava muito bem com a classe mais pobre. Então, por ele ter esse papel de destaque, é que a rainha também não quis perdoá-lo, que ela quis dar exemplo do maior propagandista do movimento ser condenado à morte. Portugal cobrava, né, os impostos altíssimos do Brasil. Era aquela expressão, o quinto dos infernos, né, porque ele cobrava 20% do que era arrecadado de riqueza. Por isso que as pessoas falam, né,
quinto dos infernos, né? Como quer dizer, vai lá para aquele lugar lá longe e tal, vai para o quinto dos infernos. Era esse imposto que era cobrado pela coroa portuguesa para bancar a reforma de Lisboa, que foi atingida em 1755 pelo grande terremoto. Quem já foi a Portugal deve ter ouvido essas histórias. Teve um grande terremoto, eles queriam reconstruir Lisboa. Para isso cobraram mais impostos, mais impostos, mais impostos. Aí resolveram fazer a Inconfidência Mineira, que foi a Inconfidência Mineira que não foi levada adiante, porque aquele Joaquim Silvério delatou o movimento em troca de não pagar mais suas dívidas. Então foi um movimento que foi delatado, desarticulado antes de se iniciar. Essa é a história de Tiradentes, da medalha Tiradentes. Por ele ter esse simbolismo de luta contra o mal, do bem, de livrar as pessoas de coisas ruins, etc., Tiradentes é o patrono das polícias civil e militar, que depois do dia 18 de abril, da sentença, ele morreu em 21 de abril, como todos nós sabemos. Então, por isso ele é o patrono das polícias civil e militar. Então, a medalha Tiradentes tem uma grande importância, E ele só virou esse personagem que ele é depois da proclamação da República. Porque antes não interessava falar, já que ele tinha esse papel, não interessava falar de Tiradentes. Ele ganhou esse papel, esse nome todo depois da proclamação da República, salvo engano, em 15 de novembro, né? 15 de novembro de 1800 e alguma coisa, esqueci. Então é isso. Por isso que vocês estão recebendo essa medalha, porque vocês fazem a diferença na vida das pessoas. Vocês são pessoas que realmente são importantes para todos nós. As pessoas que estão aqui, meu gabinete quis vir aqui. Algumas pessoas, eu quero ir porque eu quero saber quem são essas pessoas, porque eu fiquei falando, eu fiquei empolgado. O Ricardo me ligou 484 vezes por dia para falar dessa medalha. Quem conhece Ricardo? Ricardo me ligava de manhã, domingo. Domingo de manhã me ligou 4 vezes. Falei, cara, esse cara... Eu na passeata lá, negócio de Bolsonaro, cá entre nós, e Ricardo me ligando. Falei, Ricardo, estou na passeata, estou na manifestação. Como é que está aí? Eu falei, não dá para falar. Esse é o Ricardo. E por vocês terem esse papel maravilhoso que vocês têm, maravilhoso que vocês têm, é que vocês estão recebendo essa medalha. Essa luta de liberdade, essa luta de família, essa luta de não exploração, essas coisas todas. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Eu vou conceder a palavra rapidinho. Me desculpem por ter demorado, me empolguei na história da medalha. Gostou, Patrick? Então, queria conceder a palavra ao Dr. Zoser Hardman, por favor, para que ele possa falar um pouquinho aí. Quem é o doutor? Prazer, doutor, desculpa. Que o senhor possa falar um pouquinho do nosso Patrick. Muito obrigado. Se o senhor quiser usar a tribuna, não precisa não, né? Não precisa. Advogado gosta de tribuna, mas hoje não precisa. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, nosso queridíssimo, vou chamar de delegado, porque o deputado é passageiro. É verdade. Mas nosso delegado, Carlos Augusto, Obrigado. Todos os advogados que militam na área criminal sempre possuíram uma grande admiração por Vossa Excelência. Muito obrigado. Pelo trato e o respeito que Vossa Excelência sempre teve com a classe dos advogados. Vossa Excelência sempre foi um delegado assim acima da média, muito correto, e isso ficou muito visível quando foi lá, era um dos comentaristas lá de um canal de televisão, de parte de segurança pública, fazia comentários muito, que reverberavam muito na advocacia, eram muito comentados. E todo esse trabalho, Vossa Excelência enveredou aqui para um caminho político, tornou-se deputado, e ver essa iniciativa de oferecer essa medalha aos homenageados, fala aqui especialmente para o amigo Dr. Patrick, mostra que Vossa Excelência realmente é um deputado que está atento, que tem sensibilidade e observa
os anseios da sociedade. Hoje aqui temos um grande advogado e um grande médico. Então, somente Vossa Excelência para reunir essas duas feras na mesma sessão, com esse plenário lotado. Então, tenho que primeiro parabenizar Vossa Excelência por esse ato. Não esperava nada diferente, né? Eu acompanho Vossa Excelência, né? Acompanhamos, né, o mandato de Vossa Excelência, sempre muito fiel àquilo que fala, àquilo que promete. É um orgulho para todos nós aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, primeira palavra para Vossa Excelência, parabenizando por esse ato, por esse gesto e por ofertar ao Estado do Rio de Janeiro que esses dois cidadãos aqui, o doutor Ricardo, o doutor Patrick, possam receber essa homenagem que é justíssima. Então, primeiro, parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa. A minha admiração apenas aumentou por Vossa Excelência. Muito obrigado. Doutor Patrick, um grande amigo, você é muito breve aqui, hoje é o dia dos homenageados, mas o Patrick é um grande amigo e você define a grandeza do homem no pequeno gesto. Isso eu já conversei com o doutor Patrick, eu tive a oportunidade há alguns anos atrás, não vou falar quantos anos, senão vou revelar a nossa idade aqui, mas alguns anos, muitos anos, atuava em um julgamento de repercussão muito grande, com ampla cobertura da mídia. O doutor Patrick era um dos comentaristas de uma das emissoras. Fez a cobertura do caso do início ao fim, de todos os julgamentos, de todos os réus. E o réu foi condenado, era um caso muito difícil. Mas no dia seguinte a mãe me liga, a mãe do réu condenado me liga, no dia seguinte, de manhã, para falar, foi difícil, mas eu queria que se você conhecesse o moço da televisão, assina sem fio, o moço da televisão, qual televisão? A emissora tal, não preciso falar aqui, porque foi o único que eu consegui assistir os comentários, porque eu fui o único que foi isento. Eu não quero que defenda meu filho, mas eu queria que fosse isento. Todos foram tendenciosos, falavam barbaridade. Ele foi isento, ele foi justo nos comentários. E aí, obviamente, eu liguei para o Patrick e fiz chegar nele esse agradecimento daquela mãe. Isso mostra a grandeza do Dr. Patrick, uma posição de voz, falando para todo o Estado, para todo o Brasil, com responsabilidade, com serenidade, ao ponto da mãe daquele que tinha sido condenado mandar esses agradecimentos. Já tive a oportunidade de falar com ele, agora estou aqui externando a todos. Não vou me estender muito, é o dia do Dr. Patrick, grande amigo, grande advogado, presidente da comissão do Tribunal do Júri, da Ordem dos Advogados do Brasil, uma das maiores referências que nós temos aqui na advocacia criminal e no Tribunal do Júri. Amigo de muito tempo, vejo aqui o plenário lotado com grandes advogados, amigos, desembargadores, procuradores. Isso mostra, né, quem é o Patrick. Somente para você trazer as pessoas aqui no centro da cidade, 6 horas da noite, trânsito, violência, perigo, tudo aquilo, todas as mazelas que nós temos no Rio de Janeiro, para as pessoas virem aqui, é porque realmente os homenageados, tanto o doutor Ricardo quanto o doutor Patrick, são pessoas do mais alto grau, de altíssimo conceito na sociedade, e vale a pena você sacrificar para vir aqui, para dar essa homenagem aos dois. Então, parabéns novamente, deputado delegado Carlos Augusto, pela sua homenagem, por esse gesto, e parabenizar meu grande amigo aqui por essa justa homenagem, que é o reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro por tudo aquilo que Vossa Excelência fez e ainda fará de produtivo e em prol da nossa sociedade. Muita honra em ser teu amigo, muita honra em estar aqui sentado ao seu lado para lhe dar esses parabéns. Amigo, parabéns, o dia é seu. Chamar o doutor Rômulo Capello Teixeira, presidente da Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro, SOMERGE, e diretor cultural da Associação Médica Brasileira, para falar algumas coisinhas. Eu não sei quem é quem, estou olhando para os dois. Estou olhando assim, ó, porque aí eu não erro. Boa noite, deputado, nosso delegado Carlos Augusto. Boa noite a todos que estão presentes nessa solenidade. É um prazer muito grande poder estar aqui numa data como essa de hoje, uma homenagem muito digna e justa a essas duas pessoas, essas duas personalidades que representam duas categorias fantásticas, a de médico e de advogado, e que elas se misturam no seu dia a dia, né? O direito médico está cada vez mais forte e nós também cuidando da vida de todos os senhores. Então, a primeira palavra de agradecimento ao senhor por nos dar a oportunidade de estarmos juntos aos nossos colegas de grande valia e que são exemplos para todos nós, né?
Então, e também sei, e eu fiz questão de vir hoje com a minha medalha Tiradentes aqui na lapela, porque nós sabemos o quanto é representativo receber a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, da nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com tudo que possa se ter, as decisões são feitas aqui. Então, isso é fundamental. E sermos homenageados aqui, termos a homenagem aqui ao Dr. Patrick, e nesse momento vou falar do meu querido amigo, Dr. Ricardo, é muito importante, porque é um médico que nós somos contemporâneos de 40 a 41 anos de formados. É muito tempo de estrada, né? 41 anos que nós temos de formados é uma coisa muito importante. E principalmente, voltado, como o Dr. Ricardo, para uma área, né, da medicina que faz duas coisas muito importantes na nossa vida. Uma delas é a parte da reconstrução. Quantas e quantas pessoas sofrem seus acidentes, infelizmente, e aí nós estamos numa campanha muito grande do controle de acidentes de moto, que infelizmente ceifa muitas vidas e deixa muita gente com muitas sequelas. Então, essa casa eu sei que está fazendo toda essa campanha em relação a isso. Então, a parte de reconstrução, devolver a dignidade, devolver a funcionalidade da vida de cada um de todos nós. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa que é a dignidade, né? E que as pessoas procuram uma parte estética também, porque isso tem um valor individual que nós não podemos mensurar o que as pessoas podem procurar em decorrência disso. Então, o cirurgião plástico, na sua formação como médico cirurgião plástico, mas principalmente como professor também, um grande professor, um grande homem que faz os ensinamentos, e feliz aquele profissional que pode fazer alguém seguir a sua carreira ou principalmente fazer uma qualificação muito maior com quem tem a sabedoria, o poder de saber e principalmente ensinar. E uma coisa que eu julgo muito importante, que é formar sucessores. Há um hiato muito grande em algumas categorias e nós precisamos de pessoas que façam sucessores. A sucessão, ela faz parte do passado, do presente e do futuro, que são essas integrações que vão fazer a melhoria da vida das pessoas. Ao doutor Ricardo, ao doutor Patrick, parabéns. É uma honra muito grande de eu estar aqui nessa noite, representando a Associação Médica do Estado do Rio de Janeiro e representando a Associação Médica Brasileira. A todos os nossos colegas, parabéns, Ricardo, parabéns, delegado Carlos Augusto. Digno, muito digno nas suas escolhas para que possamos ter essa demanda junto aos nossos colegas homenageados. Foi muito digna. Conte sempre com o nosso apoio e a todos uma boa noite e parabéns pelos filhos, esposas e os amigos todos que têm. Parabéns. Você falou aí em cirurgia estética, o doutor Ricardo já falou em me operar umas 30 vezes. Isso é até deselegante da parte dele, porque ele olha para mim e ele fica querendo me operar, cara. É uma coisa incrível, doutor. É mentira? Toda hora, ó, tu pode fazer isso, hein, Marcelo? Tu pode fazer, já quis te operar também, Marcelo? É incrível isso. Finge que não é você, não. Doutor Luiz Augusto, presidente da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ACAMERGE, por favor, doutor. Obrigado, tá? Senhor delegado Carlos Augusto, que preside essa solenidade, hoje quero homenagear a todos os membros da mesa, em especial aos dois homenageados, o Dr. Patrick Oliveira e meu querido dileto, confrade, colega e amigo Cláudio Cavalcante Ribeiro. Ricardo Cavalcante Ribeiro, desculpe. Eu estou aqui hoje com a dupla personalidade. Eu sou colega do Ricardo Cavalcante como pessoa física e sou também confrade do Ricardo Cavalcante como pessoa jurídica na Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é um duplo prazer estar aqui hoje. Receba, Ricardo, não só a minha homenagem,
como também a homenagem de toda a CAMERJ. Estou aqui com uma vice-presidente, Vilma Duarte Câmara, e nunca é demais homenageá-lo pelas suas qualidades, não só de médico, mas de um ser humano. Isso hoje é muito importante na medicina. O professor, bastante conhecido no passado, Diolindo Couto, que foi professor da antiga Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, quando aqui era a capital da República, costumava dizer que quando um membro da Academia Nacional de Medicina se exaltava, a academia também se exaltava. A mesma coisa, eu quero parafrasear o nosso grande mestre, Diolindo Couto, e dizer para Ricardo Cavalcante que quando ele se eleva, igualmente a Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, a CAMERJ, se eleva também. E eu me lembro também do famoso filósofo grego Aristóteles, que dizia que mais importante do que receber uma homenagem é ter feito por merecê-la. Mas eu não quero menosprezar Tiradentes e muito menos a Academia e muito menos a Assembleia Legislativa. Portanto, eu parafraseio, mas não falo igual. Eu quero dizer que tão importante quanto receber uma homenagem Tiradentes na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é tão importante quanto receber a homenagem. Portanto, acho que hoje nós que estamos aqui, estamos todos de parabéns por poder homenagear Ricardo Cavalcante Ribeiro. Quero trazer mais uma vez os parabéns da CAMERJ, quero agradecer a todos a honra desse convívio humano, principalmente, e quero homenagear a todos os presentes e muito obrigado por esses momentos que me ofereceram. Queria pedir ao Dr. Luiz Gustavo Trota, advogado civilista e sócio do escritório Berriel e Trota, por favor, que... Ilustríssimo deputado delegado Carlos Augusto Nogueira Pinto, muito obrigado, uma boa noite a todos presentes. Eu tinha certeza que ao longo do nosso casamento, sim, casamento, Patrick de Oliveira Berriel, ao contrário do que nosso colega José Radman disse, eu faço questão de dizer que são 20 anos de sociedade. São 20 anos que eu tenho o orgulho e tenho o prestígio, e hoje eu tenho a honra de deixar aqui consignado publicamente a gratidão e o prestígio de estar ao seu lado. Vossa Excelência Patrick de Oliveira Berriel, filho, pai, irmão, advogado, marido, professor, como nos ensinou um grande intelectual e educador, Paulo Freire, professor é aquele que ama o aluno, é aquele que ama lecionar. E você, Excelência, Patrick de Oliveira Berriel, ama ensinar os seus alunos. Nós aprendemos com você diariamente. Nós somos seus alunos. E por analogia, eu ouso a dizer a todos vocês aqui que são poucos advogados que eu conheço que exercem sua profissão com tamanho amor como você a faz, com tamanha energia e brilho nos olhos que eu posso olhar diariamente. E não só eu, todos nós que estamos aqui, que tem a oportunidade de estar ao seu lado todos os dias, sabemos tamanha a sua vontade, o seu desejo e o seu afinco, que para nós, às vezes, até passa do ponto de falar, Patrick, calma.
aproveitando o gancho do nosso mestre Luiz Augusto, os nossos pensadores antigos, em especial os gregos, Aristóteles, como já mencionado, dizia e nos ensinava que para atingirmos a vida e para ela ser válida, que vale a pena, é preciso buscar a excelência. E para buscarmos a excelência, antes de tudo, precisamos buscar a nossa natureza, sabermos a que viemos e o que estamos fazendo, o nosso porquê. E você, excelência, Patrick de Oliveira Berriel, encontrou a sua natureza. A forma como o senhor exerce a sua profissão de advogado, de defensor, que não almeja esforços e não evita o mínimo obstáculo para defender quem te constitui, deixa claro daqui você veio. E a partir do momento em que você encontrou essa natureza, a todos os dias você busca o seu melhor. São 20 anos ao seu lado, meu irmão, que eu posso chamar de irmão, quebrando já o protocolo de hoje. Eu tenho a honra de te chamar de amigo, porque isso é mais uma década de amizade desde os tempos de faculdade. E posso observar de perto que a cada dia você busca o seu melhor. Você é incansável. A excelência está dentro de você, você não aceita menos. Em prol de quem te constitui, de quem te solicita que lhe garanta os direitos. E essa sua natureza, excelência, hoje, aqui nesse plenário cheio, família, amigos, autoridades, em todos os segmentos, todos com as suas devidas proporções e brilhantes atuações, a sua natureza atinge o seu apogeu. O senhor é merecedor dessa medalha Tiradentes concedida por oportunidade do nosso delegado deputado Carlos Augusto, a qual eu agradeço imensamente em poder não só fazer parte da mesa e estar aqui ao seu lado, podendo congraçar mais esse momento, em vê-lo recebendo a mais alta honraria do estado do Rio de Janeiro, como também merecedor de toda a sua vitória, de todo o seu afinco, de todo o seu trabalho, que nada mais é o reconhecimento da sua história, que vem sendo escrita diariamente com robustos valores e princípios inegociáveis, meu irmão. E é por isso que o senhor é merecedor dessa medalha e do aplauso de todos que estão aqui presentes nesse plenário agora. Parabéns, Patrick de Oliveira Berriel, o senhor merece. Quem é o Alan, seu filho, ô, Ricardo? Alan, faz favor, fala alguma coisa do seu pai aí. Vai lá. Mas não precisa falar congraçar. Como é que você falou, doutor? Fala bonito, hein? Como é que você falou? Congraçar? Qual das partes o senhor deseja? Não sei, vocês... Vai lá, Alan. Fala rapidinho lá na tribuna, lá. Coisa rápida, 3 minutinhos só do seu pai. Não demora, não. Não. Levanta rápido, vai lá na tribuna, pô. É para passar vergonha mesmo. O negócio aqui é amor. Sorriso, lágrimas, desespero. Fala, pai, o senhor merece. Gente boa. Me ajuda quando eu preciso de um dinheirinho. Preciso até de um carro novo. Isso aí seria bom. Isso é bom, né? Não, só dar os parabéns aí pro meu pai. Muito orgulhoso dele também. Esse momento, né? Uma grande honraria aqui receber. Acho que eu represento aqui a família toda também. Só isso. Boa sorte. Isso aí. Parabéns. Vai lá, Alan, parabéns. Eu fiz você falar primeiro para deixar a Geórgia, entendeu? Dar um abraço nele por causa do carro, tal, dinheirinho. E a Geórgia
vai falar alguma coisa do pai dela, quebrando todos os protocolos do cerimonial. O cerimonial deve gostar de mim, rapaz. Eles ficam tontinhos aqui. É porque ali são as pessoas que falam, ali são os homenageados, né? Só explicando, tem uma regra do desembargador, tem uma... O negócio aqui é sério. Estava em Portugal, lá em euro. Está precisando, vamos embora. Lá é caro, né? Boa noite, primeiramente. Venho aqui em nome da família, né? Sou filha do Patrick. Tenho muita honra de ser filha dele, muito orgulho, muita honra de estar aqui nesse dia, prestigiando ele, assim como toda a família. E, além de ser um advogado incrível, ele é um pai maravilhoso, então só tenho a agradecer por ele. Só de falar, meu olho já enche de água, porque é realmente emocionante tudo que ele faz, tanto pela família, tanto pela sociedade, em casa, como pessoa, enfim. Obrigada por tudo, pai, amo você. O que é? Quase 7-1 o euro. Depois disso aí. Né, Patrick? O que é quase 7-1 o euro? Agora daremos início aos protocolos de entrega das medalhas Tiradentes. Medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida por esta Casa Legislativa, um reconhecimento do Parlamento Fluminense pelas 4 décadas de dedicação. Vamos começar primeiro pelo Ricardo. Doutor Ricardo Cavalcante Ribeiro, médico, cirurgião, professor, meu amigo. A medicina e a formação de profissionais de saúde. Uma salva de palmas. Vem a família. Quem que você quer que entregue? Vem a esposa, vem os filhos. Vem a esposa, vem a esposa. Vamos entregar a medalha para ele aqui juntos. Vamos, por favor. Obrigado, Patrick, comendador. Deixa ele no meio. Vem pro meio. Agora comigo. Sai. Coisa rápida. Coloca onde? Coloca aqui. Contigo. Com a palavra, doutor Ricardo Cavalcante. Vai lá, Ricardo. Está ali, ó, o seu homenageado. Obrigado. Eu vou seguir a recomendação do Carlinhos para fazer um discurso erudito. Estou brincando. Eu falei para ele, Prefiro fala do tomar coração. na linha do Bernardo Shaw. O discurso erudito, o melhor discurso erudito que existe é aquele curto. Então, primeiramente, eu queria saudar a mesa em nome do nosso delegado, deputado Carlos Augusto, amigo Carlinhos, companheiro de ginástica, e gostaria de agradecer a presença de todos, autoridades, amigos, familiares, senhoras e senhores, ser agraciado com a medalha que leva o nome de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, Marte da Inconfidência Mineira, símbolo maior de coragem, ética, compromisso com a liberdade, é receber também um chamado à continuidade da luta por justiça, igualdade e cidadania. E aí fica um detalhe muito interessante. Eu sou egresso da Santa Casa, tenho aqui alguns colegas que fazem parte
dessa instituição, hoje o Padre Lázaro também, que é nosso amigo pessoal. Uma curiosidade, a Santa Casa pagou a defesa de Tiradentes, pagou o advogado de Tiradentes, e nós temos quadros dentro da Santa Casa, temos o colar do Tiradentes dentro da sala da provedoria da instituição. Então, um fato bastante curioso para os aqui presentes, eu não sabia até pertencer àquela irmandade. Quero agradecer profundamente a Assembleia, em especial ao deputado e amigo Carlos Augusto, um incentivador dioturno da ginástica. Ele chega lá às 6h30 e coloca todo mundo para malhar, apesar de cumprimentar todo mundo, né? Ele não deixa o ofício, a Gisele também está lá, a esposa dele. A gente formou um grupo muito legal dentro da academia, um grupo que um empurra o outro para malhar, e todos têm um pensamento único, fazer de manhã, porque de noite a gente não aguenta, a gente tem uma atividade tão intensa que não aguenta. Isso me emociona e me honra muito, pois traduz um reconhecimento público que extrapola os meus méritos individuais. Gostaria de começar expressando meus sinceros agradecimentos a todos aqui presentes. A presença de cada um de vocês aqui é um testemunho do meu compromisso coletivo e com o recebimento dessa honraria ao qual recebo hoje, que nos reúne hoje, é o nosso outro comendador aqui, o Patrick, que é uma figura que eu travei conhecimento e tive realmente uma grande empatia. A gente está tendo uma grande proximidade no último mês, ou nos últimos meses aí, preparatório dessa medalha. Olhar para trás, vejo uma jornada que está repleta de desafios, conquistas e, é claro, algumas boas risadas. Isso assim, dentro da minha trajetória profissional. Eu nasci em Juiz de Fora, uma cidade conhecida por pioneirismo industrial, a famosa Manchester Mineira, do lado carioca do Brejo, né, do lado aqui do Rio de Janeiro. Cresci em uma família de raízes na medicina, comércio e forças armadas. Meu irmão foi da Marinha, tive um avô também do Exército, enfim. E vários parentes dentro da medicina que não me facilitou por causa da distância. Não tive nenhum tipo de facilitador tendo parentes dentro da medicina, porque eles estavam em Minas, queriam que eu voltasse em algum momento, e eu já estava aqui no Rio e já tinha me tornado mineroca. Então, ficava difícil voltar para a cidade, embora eu vá com frequência lá em Juiz de Fora. Tenho poucos parentes lá, mas eu vou com uma certa frequência. Então, desde cedo, eu aprendi o valor da disciplina e trabalho duro. Estudei no instituto chamado Santos Anjos, uma ordem religiosa, uma escola católica, onde os professores eram tão rigorosos que até os anjos tinham medo de errar. Posteriormente, eu fui para uma outra escola, uma escola americana, chamada Instituto Granbury. Esse instituto, ele também era bem rigoroso, a disciplina era levada a sério. Diariamente nós tínhamos assembleia, onde cantava-se o hino nacional, e existia um aviso para o recreio. Faltam 3 minutos e você encerrava aquilo dali na hora, era obrigado a encerrar com a figura que a gente não vê hoje, o Bedel lá, praticamente tocando companhia para todo mundo voltar. 14 anos, por ocasião da transferência do meu pai, viemos para cá, para o Rio, agora não mais de férias, que eu vim aqui com frequência pela proximidade da cidade. E me tornei, como eu falei, mineroca. Vim de um estado aonde se diz o seguinte: joga-se porrinha sem palito de fósforo, devido à confiança de um no outro. Então, esse é o meu estado, eu continuo mineiro, embora tenha crescido, desenvolvido aqui no Rio de Janeiro, tenha sido recebido de braços abertos aqui no estado, mas eu me considero, a minha essência é mineira. O grande líder Mahatma Gandhi afirmou: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Essa frase me inspira a tomar ações concretas e sermos exemplos vivos dos valores que defendemos. Minha paixão pela medicina começou cedo, mas a jornada não foi fácil, não. Primeiro existia um vestibular aqui no nosso estado, que é o SES Gran Rio. Esse vestibular eu não consegui passar de primeira em medicina. Eu fui classificado para o UERJ em física. Eu não passei em medicina, ingressei na faculdade de física, onde tinha sido a minha pior nota no vestibular. E aí eu fui para lá, num purgatório de 1 ano, né? Normalmente médico não é muito afeito
a Ciências Exatas, mas eu fiquei 1 ano nessa faculdade, na UERJ, e aí, posteriormente, no ano subsequente, eu fui para Teresópolis, uma faculdade que fazia parte do vestibular unificado, e, posteriormente, eu terminei dentro da Souza Marques, e onde terminei e encontrei meu caminho. Uma faculdade assim fantástica. Para mim, a localização, me perdoe aqui meu amigo Evandro Mesquita Gissoni, Marcelo Gissoni, que é o diretor da Castelo Branco, mas a nossa posição é privilegiada, do lado da Cúria Metropolitana, em frente à estação do metrô, no Catete. Então, a facilidade de acesso ali é fantástica, né? Durante a faculdade, eu desenvolvi um interesse especial por anatomia e cirurgia. E passei horas na Santa Casa. Eu ingressei na Santa Casa no 2º ano de medicina. Hoje tem um que está me acompanhando, está no 2º ano de medicina, o Getúlio. E eu acho que eu incentivo tudo isso. A pessoa começar a até travar, que hoje a gente não tem muito mais isso. A pessoa fica restrita dentro da medicina com academicismo. Então, esse resgate é muito importante. Até a matriz curricular, ela foi reformulada por conta disso. Então, eu aprendi com mestres renomados, eu acho que é o berço da medicina desse país, é o primeiro hospital de 4 séculos, né? E ganhei experiência prática. Foi um período de muito aprendizado, e, é claro, muita noite sem dormir, por conta de prova. Tinham provas que eram uma coisa de louco. Ouvi aqui o nosso presidente falar do professor Deolindo Couto. Nós pegamos ali no Instituto de Neurologia, no Pinel, uma loucura aquelas provas ali. A gente tinha que realmente era sabatinado de todos os jeitos. E algumas provas interessantes. A Santa Casa tem essa característica. O paciente da Santa Casa sempre foi muito bem visto e muito bem tratado. Por quê? Eles passavam pelo interno, pelo acadêmico, pelo staff, pelo residente. Tinham pacientes lá que já falavam, me toca aqui durante o exame físico, porque você vai encontrar alguma coisa, eu vou sentir, já dava o diagnóstico, falava, eu tenho tal coisa ali. Então, pacientes vistos 5, 6 vezes durante o dia e ali realmente transpirando medicina, né? Então, quando eu terminei, em 85, eu fiz a residência de cirurgia geral na Santa Casa com o Dr. Manuel Carlos Neto Soto. Aí, e com o Dr. Abuim, que foi presidente do Instituto Carlos Chagas, onde eu tenho a honra de presidir, e, curiosamente, um grupo de militares assim com a cabeça muitos anos à frente. O professor Abuim criou o Hospital Naval Marcílio Dias aqui na cidade, que durante muito tempo foi referência, e nós tivemos professores ilustres frequentando nossa instituição. Foi uma época de muito trabalho, dedicação e de grandes recompensas. Posteriormente, fiz especialização aqui pertinho, na Policlínica do Rio de Janeiro, e quase que simultaneamente, Augusto, eu tinha que ir a Niterói, um tempinho depois, para fazer mestrado lá na UF. Fiz o meu mestrado lá, com um problema sério, né? A ponte, que desde aquela época a gente tinha uma viagem, dependendo do horário, como continua sendo até nos dias de hoje. Na última instituição, né, a prova de fogo foi realmente atravessar a ponte, porque exigia-se frequência no mestrado e você tinha que passar essa ponte aí várias vezes. Eu amaldiçoei algumas vezes de ficar parado ali no meio com a ponte vibrando, né? Depois disso, eu fiz prova de especialista, passei, e depois eu ingressei no doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, né, com o orientador professor Koch, que por motivos de saúde não está aqui hoje, e desde então eu tenho me dedicado à prática privada, ao atendimento em instituições públicas, projetos sociais, sempre buscando oferecer o melhor para os meus pacientes. Minha carreira me levou a lugares incríveis, inclusive Estados Unidos, onde fiz estágio de microcirurgia, tive a oportunidade de trabalhar com figuras de destaque em reconstrução, a área que foi citada aqui, estética também, grandes nomes da nossa cirurgia, né? E trazer inovação para o Brasil. Também me envolvi com um programa humanitário, foi uma coisa que me perseguiu a vida inteira. Esses programas, um deles foi o Rio Plástico, que eu criei aqui no Estado,
Ele ofereceu treinamento para médicos de cirurgias plásticas reparadoras em mais de 40 municípios aqui do nosso estado, né? O programa, através do programa Comunidade Solidária, que era capitaneado pela primeira-dama, então, Dona Célia Alencar. Esses esforços me renderam reconhecimentos nacionais e internacionais, mas o maior prêmio é ver o sorriso no rosto dos pacientes. Esse programa, ele continuou, nós temos aqui uma pessoa que deu continuidade, um amigo fraterno em Halson, criou uma instituição e foi criada aqui uma escola de reconstrução aqui no estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, foi para uma determinada universidade aqui. E, nessa ocasião também, eu conheci minha futura primeira-dama, Luciana, que, na época, ela só queria uma coisa, ficar de amiguinho. E participou de várias incursões, acompanhando juntamente com a Miriam Valadares, com a Ana Jensen, e com o grupo inteiro, o grupo do governo do estado daquela altura, era um grupo muito coeso, e eles iam em loco ver essas ações de pacientes. E uma passagem aqui, me permita que eu termine em 2 minutos, tá? O Carlinhos está me olhando aqui, não, 2 minutos. Eu tive uma experiência muito incrível. Eu conheci um senhor em Arraial do Cabo, que foi um local que nós paramos lá, fizemos em 5 dias, mais de 50 intervenções. E aí tinha um senhor lá que tinha lábio leporino, aos 65 anos de idade. E ele me explicou por que ele tinha lábio leporino. Porque a mãe guardava o sutiã, guardava a chave de casa dentro do sutiã durante a gestação. E aí ele tinha fenda, a explicação simplória dele. Mas vocês vejam o seguinte, eu trouxe essa história aqui para vocês, para mostrar que há 2 horas do Rio de Janeiro, problemas como esse persistiram há não tanto tempo e que existem ainda por falta de diagnóstico, tratamento, entendimento e ações públicas na saúde, né? Como disse Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Essa citação nos lembra a importância de investir em conhecimento e sabedoria para enfrentar o desafio que temos pela frente. Ao longo dos anos, mantive forte compromisso com a educação e pesquisa. Coordenei cursos de pós-graduação, supervisionei teses, algumas teses de mestrado, doutorado, artigos, livros. Passei por diversas instituições, né? O Carlos Chagas, em que eu me tornei presidente, eu estou lá há 30 anos, exerci praticamente todas as funções, e a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que eu sou responsável pela cirurgia plástica lá e por implementar o programa lá e para alguns programas de reconstrução dentro da instituição. Acredito que compartilhar conhecimento é uma das formas mais nobres de contribuir para a sociedade. Como nos últimos anos continuei a expandir minha influência através de conferências internacionais e pesquisas colaborativas. Fui convidado a ministrar cursos de contorno corporal, reconstrução de mama no exterior, onde tive a oportunidade de difundir a medicina brasileira nos 5 continentes. Eu tive essa oportunidade de lugares assim que eu nunca sonhei que iria algum dia na minha vida, como Kuwait, Egito, dar aula e operar, enfim. Foi uma oportunidade muito grande que a vida me deu, me sorriu com isso. E esses convites que eu venho frequentemente aceitando e fazendo palestras e difundindo, principalmente a nossa especialidade, em última análise, a medicina brasileira como um todo, né? Uma parte significativa da minha carreira está ligada ao Carlos Chagas. Comecei colaborando em 87, cheguei ao cargo de diretor-presidente. Sob minha liderança, nós passamos o Instituto para um outro patamar, isso eu falo com grande orgulho. Tenho aqui 3 representantes de um projeto social que a gente começou, a Marília, o Luiz e a Conceição, um programa para mulheres vítimas de violência e com exclusão social. Esse programa Menina, Moça, Mulher, ele vai completar dia 22, 3 anos de existência, um atendimento totalmente gratuito, dentro, com recurso da instituição do Carlos Chagas, que não tem finalidade, não ofere não tem nenhuma finalidade financeira. E estão todos convidados na sede do projeto, na Rua Mendes Sá, 254. Os 3 aqui são colaboradores, assim, que estão lá dando sangue para o projeto. A Marília, no ano de 2024, fez 600
oficinas de capacitação. Não deu peixe, está ensinando essas mulheres a pescar e trazendo, tirando das ruas e dando capacitação e dignidade para essas mulheres, bem como um empoderamento. E nós expandimos as ofertas de cursos, temos faculdades hoje lá dentro, né? E fomentamos parceria com instituições nacionais e internacionais para promover pesquisa, educação, programa social, especialmente voltado para a saúde da mulher. Cabe ressaltar a colaboração com a Universidade de Oxford. Nós participamos, durante a pandemia, de pesquisas no país, tivemos 2 polos aqui que a instituição participou, para o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. É uma pesquisa que continua em curso e nós tivemos uma participação fundamental para fazer a gestão desses 2 núcleos aqui. Para finalizar, ao receber essa medalha, sinto-me imensamente grato por todas as oportunidades e experiências que tive ao longo da minha carreira. Citando a frase de Barbara Bush, quando tudo tiver acabado, você sempre voltará para a família. Essa citação nos lembra a importância da união familiar, do apoio mútuo de todas as fases da vida. Agradeço a família aqui presente na primeira fileira, a Luciana, a Mariana, ao Bruno, o recém-ingresso, a Gigi, a Ninha, Daniel, Alain e Camila. Então, agradeço também aos colegas e pacientes com todo apoio e confiança. E, claro, agradeço a vocês que tiveram a paciência de me ouvir nesse período aqui, que eu acho que eu me alonguei um pouco demais. E compartilho também esse especial momento. Muito obrigado e boa noite a todos. Queria só saudar aqui o desembargador André Marques. Muito obrigado pela sua presença, desembargador. Maurício Rostoff, diretor jurídico da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. E... caramba, está aqui, lindíssima, famosíssima, doutora Gisele de Lima Pereira, conselheira da Genersa, maravilhosa, minha esposa, né? Só estou para ficar bem, né? Pô, sou lisonjeado. Ricardo, você tem um bom currículo, hein? Doutor, eu não saí do SBT não, hein? Estou lá terça, sexta, na hora do almoço e de noite, 2 dias. E o Patrick agora é do SBT também, né, Patrick? Agora ele mudou. E não assistam Record nem Globo, é SBT, acabou. Se mudar... Dando continuidade a esta solenidade, tenho a honra de conceder a medalha Tiradentes ao ilustríssimo, maravilhoso advogado Dr. Patrick de Oliveira Berriel, um reconhecimento aos mais de 20 anos de destacada atuação na advocacia criminal e no Tribunal do Júri, o craque Patrick de Oliveira Berriel. Vai lá, Patrick. Pai, mãe, filha e esposa. Ele pediu para subir aqui rapidinho, só para entregar a medalha para ele, por favor.
Com a palavra o doutor Patrick. Boa noite a todos e todas. Uma honra estar aqui hoje no Parlamento e vou parafrasear o maior orador da Roma Antiga, Marco Túlio Cícero. Vou falar alto para ser ouvido, de pé para ser visto e rápido para ser aplaudido. Primeiramente, queria agradecer o nosso parlamentar, ilustríssimo deputado, delegado Carlos Augusto. Primeiramente, estenda também meus cumprimentos ao presidente desta casa, deputado Rodrigo Bacelar. Estendo os cumprimentos deste homenageado hoje também. Mais uma homenagem especial a Vossa Excelência. Nos conhecemos desde a época que atuava na 16ª Delegacia de Polícia, me recordo bem, e sempre de forma escorreita, de forma humana, de forma a respeitar o advogado. E já se notabilizava pela forma como conduzia os inquéritos policiais, sempre ouvindo os dois lados, sempre analisando os processos, os inquéritos, de forma como um delegado deve atuar, de forma técnica, de forma discricionária. Mais à frente, Vossa Excelência se enveredou pelo caminho da política e é um parlamentar que está sempre atento às questões da população. E seu último projeto de lei, quando tomei ciência, fiquei extremamente feliz. Nós temos aqui pessoas das forças policiais, aqui de segurança pública, onde pleiteou que aquela pessoa que faz a apreensão, que aquela pessoa que faz parte de uma investigação, no dia que ela for depor a delegacia de polícia, no dia que ela for depor ali no judiciário, ela deve ser remunerada, deve ter um RAS para ela também. Então, fica aqui simplesmente uma homenagem, uma pequena homenagem da forma escorreita, como conduziu esse trabalho como parlamentar, um grande parlamentar, e também a forma humilde que Vossa Excelência sempre trata as pessoas. Da mesma forma, lhe vejo tratando todos de forma igual. E nós precisamos de parlamentares assim, humilde, humano, extremamente técnico e sempre buscando o melhor para a sociedade. Receba, Dr. Carlos Augusto, as minhas singelas homenagens. Homenageio aqui também o comendador Ricardo Cavalcante, currículo invejável, e é uma honra para este advogado, ainda engateando, iniciando, receber a homenagem com um profissional de tamanho gabarito, como Vossa Excelência. Receba também as minhas singelas homenagens. Não poderia deixar de homenagear meu pai, Márcio Poliberriel, que sempre me incentivou na minha carreira da advocacia, sempre está pronto para me ouvir, me aconselhar, sempre disposto a me ajudar. Estou aqui hoje, com certeza, porque o senhor me incentivou. Minha mãe, Maria Lúcia de Oliveira Berriel, também, uma pessoa extremamente correta, que tenho certeza que seus ensinamentos formaram e ajudaram muito a formar o meu caráter. Receba também as minhas homenagens. Minha querida madrinha, que me viu crescer, uma homenagem especial também, porque hoje não está presente aqui um dos maiores incentivadores que eu tive na advocacia criminal, que hoje, que Deus o tenha, Dr. Fernando Félix, foi o que me ensinou, meus primeiros passos na tribuna, me falou assim: meu filho, nunca suba uma tribuna se você não tiver uma história para contar. Não adianta, tenha sempre uma história para contar. E aprendi com o Fernando Félix, que Deus o tenha, talvez esteja aqui hoje nos olhando de algum lugar, e receba também as homenagens em nome do meu padrinho. Não posso deixar aqui de mencionar também, rapidamente, minha filha, Jorge Berriel. Nós temos um combinado, foi criado, Dr. Carlos Augusto,
com base em um livro do Michel Foucault, que é Vigiar e Punir. Continuo vigiando e continuo punindo, mas com carinho. Minha companheira, Natasha Franco, sempre comigo em todos os momentos, me incentivando, me aturando as minhas alegrias e minhas tristezas, especialmente quando saio de um julgamento, quando ele não foi muito bom. É difícil me aguentar. É muito difícil. Meus amigos aqui presentes, são vários que estão aqui hoje, e não queria falhar de mencionar o nome de nenhum dos meus amigos, mas saibam, os senhores e as senhoras que estão aqui presentes, que essa medalha também é de vocês. Jamais chegaria aqui se não tivesse a companhia, o incentivo de todos vocês que estão aqui presentes hoje. Para que homenageie todos os meus amigos aqui presentes, importante citar alguns nomes: Mário Esteves, com amigo de infância, Marcelo Carvalho, Fábio Predo, Fábio, temos diversos amigos, Tony, vários aqui presentes, citam-se todos aqui, abraçados também. Não poderia deixar de mencionar as pessoas que são responsáveis aí pelo meu escritório, que atuam diariamente comigo. Às vezes chego em julgamento e eu sou a pessoa que faço a parte de apresentação da tese, mas eu tenho um staff, e sem esse staff eu jamais estaria aqui presente. E eu faço questão de nominar Dr. Carlos Magno, doutora Juliana, doutora Tainá, doutora Maria Carolina, Miguel Páscoa, sempre do escritório meu querido Gabriel, doutora Rayane Antunes, espero não ter esquecido de ninguém, e um carinho especial, uma homenagem especial ao meu sócio, meu irmão, que está comigo nessa guerra há 2 décadas, por me aturar também. Eu sei que não é fácil ser meu sócio, mas estamos juntos aí. Espero que venham mais 2 décadas para a gente poder continuar distribuindo justiça. Não posso deixar de mencionar aqui também a componente da Polícia Militar, Coronel Amêndola, que está aqui presente, Tenente Frias. Tivemos uma história incrível juntos. Quanto tempo de luta, de briga, mas saímos vitoriosos. A justiça triunfou. Homenagear também aqui o desembargador André Marques, desembargador Fernando Almeida, procuradora Vânia Borsotto, que eu faço questão de homenagear também, Dr. Mário César, que não está mais aqui presente. Tive a honra de beber a sabedoria do Dr. Mário César. Foi incrível o momento que ele passou comigo lá no escritório, uma aula diária e uma honra profunda em ter conseguido viver um pouco com o Dr. Mário César. A doutora Vânia Borsotto, receba aqui as minhas homenagens. Como prometi, vou ser breve. É uma grande honraria para este advogado receber a medalha Tiradentes. Porque a medalha Tiradentes significa uma luta, um homem que lutou pela liberdade e pela justiça. E a minha vida, ela se pauta na luta pela liberdade e pela justiça. Muitas pessoas chegam ao nosso escritório sofrendo com uma dor, sentindo uma dor, e procuram ali o advogado. E da onde surgiu a palavra advogado? Vem do latim advocatus, que significa chamado a ajudar, chamado a socorrer. E por diversas vezes, nós sempre fazemos a mesma coisa, nós socorremos. Nós pegamos aquele que está no último degrau da escada e vamos subindo. Aqueles ali que muitas das vezes são pré-julgados, são julgados antes mesmo de um processo penal. E hoje também, importante dizer aqui dessa tribuna, que essa medalha não é só minha. Essa medalha aqui também é de vários criminalistas aqui presentes. Poderia citar, hoje estou vendo diversos colegas aqui que lutam na trincheira da defesa, que sabem o que é sofrer um preconceito da sociedade, da mesma forma que Tiradentes sofreu. Tiradentes foi enforcado em praça pública, e muitas das vezes nós, advogados criminalistas, somos enforcados pela imprensa, pela sociedade, e às vezes pelos próprios pares. Mas tenho certeza que, como olharam para Tiradentes, um dia irão olhar para os advogados criminalistas
de outra forma. Essa medalha me enche de orgulho, mas também me dá o direcionamento para que eu continue nesse caminho de luta, de estudo, e podem sempre contar que este advogado atua pautado nas garantias fundamentais. Sou intransigente com a ampla defesa, com o contraditório, com a isonomia e com a paridade de armas. Não admito uma injustiça, porque injustiça contra um é uma injustiça contra toda a sociedade. Muito obrigado. Saudar as presenças aí do presidente, vice-presidente da confraria, os intocáveis, meus amigos. Gostou do nome, Guedes? Gostou? Vice-presidente Paulo Guedes e presidente Bruno Marconini. Uma salva de palmas para eles. Meus amigos, meus irmãos. Como diria o grande filósofo Rafael Willis, Rafael é meu sócio, é brincadeira, meu irmão. Não fala nada, né, Rafael? Para finalizar, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados desta noite. Não poderia deixar de expressar também a nossa gratidão aos profissionais que contribuíram para a realização deste evento. Peço até uma salva de palmas aos profissionais, por favor. Aproveito a oportunidade para convidá-los para o coquetel que será oferecido em nossa galeria, localizada no andar superior ao plenário. O cerimonial irá orientar a todos sobre o acesso. Tenham todos uma excelente noite. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe sempre. Faltou eu dizer, declaro encerrada a sessão.